E então vem para mais uma decoração de bolo aqui comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. Hoje eu vou mostrar para vocês esse bolo que saiu aqui na minha confeitaria. Então bora lá, na verdade é um kit festa, tá bom? Mas aqui no vídeo eu vou mostrar para vocês a decoração do bolo em si e no finalzinho eu mostro como que foi esse kit e como que ficou o resultado final. A cliente encomendou esse bolo pro aniversário do namorado dela, ia ser surpresa, e gente, esse bolo ele foi de Uber pra um lugar muito longe, chegou firme e forte, tudo perfeito. A gente até ficou meio assim preocupado, mas enfim, deu super certo. Aí a gente vai fazer a decoração. E como eu falei pra vocês, é para um homem. Então ela falou assim que queria um bolo branquinho, só que com detalhes azul. Eu já tinha feito, se não me engano, eu já fiz 2 modelos desse bolo aqui. Eu não sei se eu já trouxe pro canal. Mas enfim, esse modelinho é um que o pessoal gosta bastante, principalmente quando tá sem ideia, que é algo bonitinho, de última hora. Aí eles escolhem esse modelinho de bolo, porque fica delicadinho e serve pra qualquer comemoração, de aniversário, de mêsversário. Enfim, gente, fica bem bonitão. Então eu já tinha um chantininho batido e eu queria utilizar esse chantininho de uma encomenda anterior. Então eu só misturei ele um pouco mais ali, deixei ele mais hidratadinho para poder vir aplicando. Apliquei, o fundo do bolo vai ser branco. Então como vocês sabem, eu sempre coloco primeiro na lateral e vou subindo até a parte de cima. Cuidado com quantidade de chantilly, tá bom? Eu sempre falo isso pra vocês. Nem todo mundo gosta de chantilly, então tem que tomar muito cuidado com quantidade de excesso. Principalmente quando a gente vai fazer esse tipo de decoração que eu vou mostrar pra vocês, que é aquela que a gente passa uma camada embaixo, vem com outra camada, vem com outra camada, entendeu? Então assim, se você não tomar cuidado, você vai colocar camada em cima de camada, isso vai ficar muito grosso e não vai ficar saboroso. Então, depois que a gente aplicou o chantilly na cor branca, a gente vai vir passando a espátula. No caso aqui, eu vou usar a espátula de textura na lateral. E automaticamente as nossas quinas na parte de cima, elas ficam imperfeitas. E o que a gente faz? A gente arruma essas quinas empurrando pra dentro. O chantilly sempre hidratado, tá bom? Antes de aplicar no bolo, já observa se ele realmente tá muito hidratado ou se ele passou um pouquinho do ponto. Se você vê que ele já tá ali meio poroso na bacia mesmo, antes de aplicar, antes de colocar na manga de confeitar, já hidrata ele um pouco mais, acrescenta um pouquinho de creme de leite ou leite condensado, ou até mesmo o próprio chantilly líquido ali geladinho, tá? Que aí você volta a textura dele é normal, para ele ficar bonitão e você não ter trabalho. Fiz a aspiral na parte de cima, que é nada mais é que esse detalhe, como se fosse com a espátula de textura na lateral, mas eu faço em cima, aí você pode fazer com uma faquinha, com um garfinho, com um palito, tem N possibilidades aí, tá bem super simples e deixa o bolo bem delicadinho e bonitão. Como vocês podem ver, eu deixei ali um pouquinho do chantilly, fui hidratando, coloquei um pouco mais de chantilly líquido e um pouco de corante, que é aquilo que eu falei pra vocês. Você viu que ele já tá um pouquinho poroso? Antes de aplicar no bolo, já hidrata, já arruma ele. Principalmente se você vai colocar um pouco de corante e vai mexer novamente. Porque assim, se ele já tá perto de estar poroso, você vai mexer de novo, ele vai ficar poroso, gente. Não tem pra onde correr, tá bom? Porque você tá mexendo ali. Então aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei só um pouquinho de corante na cor azul, pra ficar um azul bem clarinho, e vim aplicando no nosso bolo. Como eu falei pra vocês, toma cuidado com quantidade de chantilly. E outra coisa, como a gente tá sobrepondo uma cor em cima da outra, você tem que deixar essa cor, no caso azul, bem mais líquida. Não deixa ela tão durinha, deixa ela mais molinha. Por quê? Senão você vai arrancar de baixo. Quando você passar ela, se ela ficar mais dura que a parte branca, ele vai acabar arrancando. Aí você vai ter maior trabalhão pra arrumar. Às vezes um ladinho fica mais imperfeito que o outro. Aí não fica legal. Então, assim, pra evitar trabalho, já pega, deixa ele um pouco mais molinho. Joga um pouco do próprio chantilly gelado e deixa ele mais maleável, mais molinho, ó. Que nem eu fiz agora. Pronto. Aí você consegue aplicar. Eu tava testando as cores, como eu falei pra vocês. Eu queria fazer as camadinhas de azul. Então, o nosso bolo vai ser branco, azul claro e também um azul um pouquinho mais escuro para combinar também com um topo personalizado. Então, é essa decoração. A gente fez a primeira camada branco, a segunda azul claro e agora, como eu falei para vocês, vamos sobrepor mais uma, colocar mais uma em cima. Então, toma muito cuidado com quantidade de chantilly, tá bom? Tô repetindo porque se você vacilar, vai ficar muito grosso, gente, tá bom? Então, mas também não é muito difícil, não, tá? De fazer essa parte. Se você tiver uma espátula menorzinha, é melhor, porque senão às vezes você também acaba encostando
a espátula da terceira cor do meio e faz a maior bagunça. Então, assim, Dani, eu não tenho uma espátula pequenininha, vai dar muito trabalho. Pega uma tampa, corta, sabe essas tampas de sorvete? Você corta o quadradinho pequenininho, ou até com essa espátula vermelha que eu tô colocando o chantilly dentro da manga de confeitar. Às vezes eu utilizo até ela, tá, gente? Quando é uma parte pequenininha, que é só pra fazer o detalhe mesmo, só pra deixar lisinho, que aí fica bem bonitão. Mas enfim, bora voltar aqui. Peguei a espátula, fui passando ali, tomando muito cuidado também, porque às vezes, dependendo se a camada tá muito fina do azul, a gente possa encostar a pontinha da espátula no chantilly branco. Aí imagina só a bagunça, você tem que voltar fazendo a parte branca de novo, a parte azul de novo. Nossa, gente. Enfim, esses bolos que tem muitas cores, eles são lindos, mas não tem pra onde correr. Eles dão um pouco mais de trabalho, tá bom? E depois de eu ter falado tudo isso pra vocês, adivinha o que aconteceu? O nosso chantilly ali não estava ficando legal. Então, como eu sou um pouco chata, gente, um pouco cismada, eu optei por retirar. Porque ia facilitar mais a minha vida. Então, resolvi mesmo retirar essa parte, porque eu não tava gostando do tom que tava ficando. Não tava, tipo assim, o degradêzinho. Era pra ser pequena a cor do degradê, a intensidade, né? Um clarinho, um pouquinho mais escurinho. Mas enfim, eu não gostei e o chantilly já tava começando a ficar poroso. O que que eu fiz? Alisei a parte de baixo, retirei esse excesso, voltei pro potinho, hidratei e aí sim, vamos aplicar novamente no bolo que agora vai ter que dar certo. Então, depois que eu hidratei ele, eu passei um pouquinho só pra tampar ali, porque, como vocês podem ver, já tava começando a aparecer o branco. De tanto que eu fui mexendo na camada, na primeira camada de azul, começou a aparecer o branco. Então, o que que eu fiz? Hidratei o chantilly, deixei bem lisinho, apliquei pra arrumar e ficar bonitão, como vocês podem ver agora. E depois, aí sim, eu vou fazer todo o processo da segunda parte do azul também. Vou aplicar um pouquinho mais de corante, vou mexer ali no potinho, pra aí sim a gente aplicar essa outra camada. Porque vai estar todo mundo hidratado, vai estar tudo certo, tá bom? E não vai correr perigo de ficar feio. E a gente arruma a cor ali também. Coloca o corante na quantidade que você quer, já pra dar ali a tonalidade certinho. E fim de papo, gente. Agora não vamos enrolar tanto, porque quanto mais a gente demora no bolo, a gente poderia estar fazendo outro, entendeu? É onde entra aquela parte que eu falo pra vocês de precificação, que nem todo bolo dá pra cobrar o mesmo valor, porque tem bolo que a gente vai gastar muito mais tempo, tá bom? Enfim, mas vamos lá. Aqui já começou a dar certo. Passei a segunda camada do azul e ela tava bem hidratadinha, então ela não interferiu na parte de baixo. Paramos por aí. Agora a gente vai fazer a limpeza da cake board já para finalizar esse bolo e fazer a aplicação do topo personalizado. O topo foi eu mesmo quem fiz aqui na confeitaria, tá bom? Editei, imprimi, recortei e apliquei no bolo. Eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Esse kit de festa finalizado. Mas se você já assistiu aqui, já sabe, né? Curte esse vídeo, comenta, gente, compartilha com alguém. E não se esquece de se inscrever no canal, que eu tô soltando vídeo 3 vezes na semana pra vocês. Então, assim, tem bastante conteúdo aí de bolo, de doces, tá bom? De reposição, de tudo que acontece aqui na confeitaria, tem vídeo pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Comenta aqui embaixo que fica mais fácil de saber se vocês estão gostando dos vídeos ou se não, tá bom? Que aí eu tento trazer mais vídeo, mais coisas pra você e vou mostrando o dia a dia mesmo da confeitaria. Mas então vamos lá para esse bolo finalizado, gente. E olha que gracinha. O topo, ele é bem simples, tá bom? Mas como o bolo tem bastante detalhes, né? Ele dá um charme a mais. E o topo também combina com o bolo, fica ali bem legal, os tons de azul e branco. E eu vou mostrar pra vocês também esse kit festa, que ela pediu os docinhos também, tudo bonitinho, tudo junto ali com o tema. Olha só que fofura. Ai, gente, não ficou uma gracinha? Eu fiz uma versão dessa também pro Dia dos Pais, que foi a inspiração desse modelinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!